no Maracanã, no jogo Flamengo 1, Botafogo 0. O jogo já terminou, mas briga, inclusive, entre os jogadores. Daqui a pouquinho a gente vai falar tudo sobre esse jogo que foi tenso dentro de campo e permaneceu tenso fora do mesmo, ou no mesmo, depois do apito final do árbitro. Já tudo sobre o Campeonato Carioca também. A treta. Então fica aí, porque todo mundo gosta de ver uma treta. Não é? Em Bauru, que eu quero ver gol e quero ver a confusão também que se instalou no estádio Mário Filho depois que o jogo acabou. Aí bola na área. Esse é o gol. E o Léo Ortiz, que é muito bom jogador, dando uma de centroavante, fazendo 1-0 Botafogo. 1-0 pro Flamengo. 1-0 Flamengo, perdão. Botafogo perdendo 2 clássicos pro Flamengo logo no começo da temporada. Exatamente. Esse daqui era mais fácil de cravar, eu cravei ontem. O outro já não era tão favas contadas da Supercopa, eu acertei também. Os palpites certeiros no Mengão. Tá Flamengo. Bom apostar no Flamengo por enquanto. Flamengo com Matheus Cunha, Wesley, Danilo e Léo Ortiz na dupla de zaga. Danilo Varela, que dá uma assistência, né, de cabeça. Né? É ele, né? Varela improvisado ali pelo lado esquerdo. Varela vai salvar o gol de empate do Botafogo, a gente vai ver daqui a pouquinho. Alan de la Cruz, Arrascaeta, Everton, Cebolinha, Juninho e Luiz Araújo. Repita o trio de ataque, por favor. Juninho, Luiz Araújo. Everton, Juninho e Luiz Araújo. Tá. E o Botafogo com o John, Vitinho, o Danilo Barbosa, o Alexander Barbosa e o Alex Telles. Alan Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Matheus Martins e o Igor Jesus. Você vê, quer dizer, um jogador de meio campista de armação a menos, né? Sim. E um jogador de meio de campo a mais. Às vezes eu acho que o Botafogo tá fazendo certo mesmo, viu? Contrato técnico só depois do estadual e deixa o desgaste para depois, né? Ou para outros. Deixa o desgaste para quem tá no estadual, né? Exatamente. Mas é que vai ser uma decepção muito grande, né? Pelo terceiro ano seguido já? O Botafogo olha essa chance do Varela, não tinha visto, hein? Essa salvada, exato, né? Exato. O cabeceio do Igor Jesus é de gol, né? Cabeceou para fazer o gol, para sair comemorando, e Varela se recupera muito bem na jogada para salvar o gol do Botafogo. O Alex Telles, quando foi substituído, a torcida do Flamengo dá uma provocada, ele mostra o escudo da Libertadores ali, né? O patch da Libertadores no peito. E aí no fim do jogo ali Por enquanto tá tranquilo, tá bom. Vai dar uma esquentada ali, sempre em outros lugares do campo. Ih, rapaz! Esquece. Ih, rapaz! 2 tentativas ali de boxe. Ainda bem que nenhuma pegou. O Wesley na postura boxe. Não consegui identificar quem foi o jogador do Botafogo que deu o sopapo, né? A turma do deixa disso, tradição é tradição. Gerson e Barbosa, por enquanto, expulsos. Tô rindo aqui porque o Gerson tá sempre no meio, né? Gerson e Barbosa. Eu acho que foi o Barbosa já que deu o soco na cara do jogador do Flamengo e pegou meio que de raspão. Mas eu não quero ser injusto. É o Barbosa. Camisa 20, ele é Barbosa, Barbosa, né? Exatamente. E o Gerson. E aí tem um jab de esquerda ali de um reserva. De um reserva, né? Não vi o Gerson agredindo ninguém. Acho que o jogador que tá com... mas o Barbosa tá completamente louco de fazer isso. Sim, mas o jogador do Flamengo, esse também tinha que ter sido expulso. Não sei se o Gerson foi bem expulso, mas o que deu o soco tinha que ter sido expulso. Claro, sem dúvida. Bom, a gente vai falar mais daqui a pouquinho de Flamengo 1, Botafogo 0. Me parece, pelos melhores momentos, que o jogo foi menos desequilibrado que a Supercopa do Brasil. Mas, então vamos primeiro ver a confusão de novo, porque eu quero achar o Gerson aí na confusão. E depois o Júlio fala um pouquinho da... Olho no Barbosa aqui, ó. Alex Telles e Bruno Henrique batendo o boca. O Gerson ali na ponta esquerda, agora saiu a imagem. O Gerson foi expulso pelo juiz ali antes. Olha o Barbosa. Não, mas teve jogador do Flamengo também. Ali eu não gosto quando o juiz expulsa por expulsar, porque tem que expulsar. Mas ali, claramente, teve 2 jogadores já que eu vi que deram porrada e não foram expulsos. Ou tentaram bater e não foram expulsos. Eu não consegui identificar quem é o reserva do Flamengo. É aquele que tá indo para trás ali, ó. Eu não consegui identificar quem que é. Mas eu já tinha visto um reserva do Flamengo de costas para a câmera e agora é um de frente. Não sei se é o mesmo. Se for o mesmo, parabéns. O sujeito gosta de brigar. E aí o Barbosa que não tem o que reclamar da expulsão. Mas você vê que o Gerson foi expulso no começo da confusão ali. E fica indignado. O Cleiton, zagueiro reserva, que é um dos que
dos que vai para a briga. Ele dá a primeira aí. Desfere ali de esquerda. Tá. É que a gente está vendo a mesma imagem, só que de outro ângulo. Então, é uma... Como é o nome do jogador mesmo? Cleiton. Cleiton, jogador Coisa reserva feia. do Flamengo. Coisa feia, o Barbosa. Esse é que ficou sobrando, deveria ter sido expulso também. Esses são os péssimos exemplos que profissionais do futebol dão. Mas sangue quente, não sei o que, amigão. Não tem sangue quente que justifique a violência, me desculpa. Muito bem, vamos. E o jogo, concorda quando eu digo que foi menos desequilibrado? O Botafogo encontrou espaços hoje, um pouco mais do que naquele jogo de Belém do Pará, né? Depois do primeiro tempo ali, achei que a gente fosse ter um novo 0-0, né? Que nem foi o Fla-Flu do final de semana. Um jogo que não teve muita graça, não teve muita animação, não. No segundo tempo, o Flamengo faz o gol, Tomás, e aí o Botafogo, obviamente, vai ter que buscar o resultado, vai para cima, cria chances, deixa espaço, o jogo ficou mais legal. Mas foi menos desequilibrado. Lá em Belém foi um passeio do Flamengo, hoje não. Nesse momento, Botafogo, Fluminense, fora da zona de classificação. O Vasco é o terceiro, Volta Redonda é o segundo, o Flamengo é o novo líder e o Sampaio Corrêa segue entre os 4 primeiros. Tabelão depois do jogo. Principais resultados pelo Brasil nesta quarta-feira, noite de última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. América e Aimorés. Fã de esportes, a gente vem para essa linha de passe com imagens da confusão estabelecida ali no final do jogo entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo ganhou por 1-0. E aí todo mundo envolvido, expulsões. Você viu ali passando pelo Gerson, pelo Alexander Barbosa, teve soco. Teve empurra-empurra, teve a turma do Deixa Disso, você vê ali o John tentando apartar os jogadores do Botafogo também. Coisas que foram acontecendo durante o jogo, inclusive o Alexander Barbosa, que foi expulso, você viu ali na imagem, né? Tendo que ser contido até por jogadores do Flamengo. O Rossi vai lá conversar com ele, essa cena ali, ó. Quase acertam a cara dele. Quase acertam o rosto dele. O soco tinha direção ali, aqui deu uma desviada. O Alexander Barbosa parece meu pugilista, né? Também se defendeu ali e tudo. Tava esquentadíssimo o jogo inteiro. Algumas situações foram acontecendo durante a partida que deixaram a situação mais tensa ainda. E aí, no final das contas, essa confusão toda com jogadores do Flamengo expulsos. E a gente ainda está fazendo contagem aqui de exatamente quem foi expulso. O Alexander Barbosa, com certeza. Me parece que o Gerson ali também tomou cartão vermelho. Também tomou cartão vermelho o Gerson. Mas eu vi levantar, puxar cartão ali em outras situações. E a gente ainda está tentando identificar, obviamente, vai esperar, claro, os ânimos se acalmarem, a gente vê o que aconteceu ali, súmula, informações que vão vir do gramado também, claro que os nossos repórteres vão trazer, o Pedro Henrique Torre está lá, a Roberta Barroso também, vão trazer informações corretas de quem foi expulso, quem tomou amarelo, nessa confusão danada que aconteceu no pós-jogo lá no Maracanã. Fato é que o Flamengo, pela segunda vez na temporada, vence o Botafogo, decisão da Supercopa. O Flamengo venceu por 3-1 e agora vence por 1-0. E aí você vê, né, a cabeçada ali do Danilo e o Léo Ortiz aparecendo para marcar o gol. Gol da vitória do Flamengo para cima do Botafogo por 1-0. No replay para você. E a gente vai fazer um intervalinho aí com esse lance e daqui a pouco a gente volta para o linha de passe. Conversa com ele, há cerca de uma semana passou um problema gravíssimo. Queria que você comentasse sobre o Varela, né, como foi a conversa com ele. Acabou sendo essencial hoje jogando como lateral esquerdo. Falar do Varela é muito fácil para mim, porque adoro ele, foi meu companheiro e faz um jogo desse, num clássico, depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso. O tipo de homem que nós temos aqui, de jogador que coloca o escudo acima de tudo. Ele passou por um momento difícil, o grupo ama ele, apoiou ele em todo momento. E ontem eu falei com ele para ver se ele estaria disponível em fazer essa função. Ele falou, eu já imaginava e claro que eu estou disponível, estou sempre para o que você quiser. Então é um tipo de jogador que o treinador ama ter. E que jogo que ele fez, que jogo, espetáculo. Nota 10 e fiquei muito feliz pela disposição que ele teve no campo. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. O gol da vitória hoje foi do Léo Ortiz, mais uma grande atuação dele. E numa semana que ele foi muito elogiado pelo Zico. Em uma entrevista, o Zico citou o futebol dele como encantador, enfim, não conhecia tanto, disse não conhecer tanto, mas que está encantado com o futebol dele. E ano passado tinha até uma alcunha que circulou nas redes sociais de chamá-lo de o camisa 10 da zaga, tamanha qualidade do Ortiz com a bola no pé, principalmente.
Queria que você fizesse uma análise do jogo do Ortiz, da fase, né? E desses elogios do Zico, tão importante, o maior ídolo da história do Flamengo, está observando tanto, e ele acaba fazendo um gol justamente na mesma semana, né? O Zico é muito especial. Ter o elogio do Zico, para poucos, é muito... Cara que... Ele é o maior de todos os tempos. É muito, muito legal que o Zico participe, que esteja presente. Muitas das vezes ele vem no jogo, vem falar com a gente e muito importante para a gente que o Zico esteja presente, que nunca deixe de vir aqui frequentar, porque nós precisamos muito dele. E ele falou só a verdade. O Léo está num grande momento. Desde que eu conheço ele está nesse grande momento, é um grande jogador. Um zagueiro super inteligente, completo e com a bola no pé não preciso falar nada, vocês sabem disso, mas para mim é muito além do que com a bola no pé, são os detalhes do dia a dia dele, como ele se cuida, como ele treina, como ele pergunta, como ele tira dúvidas, como ele quer aprender e quer evoluir e está nos detalhes de como ele perfila o corpo, de como ele cobre o companheiro. Então, um jogador seleção brasileira, sem nenhuma dúvida. Então, eu estou muito feliz de poder ter um jogador como o Léo no elenco. Boa noite, Felipe, aqui. Cidão Marinho da Litoral News. Queria falar sobre outro jogador que é o Danilo, né? Muita gente desacreditou na hora que ele chegou, hoje foi muito importante. Participou ativamente do gol do Léo Ortiz e ainda tirou uma bola em cima da linha, que você comentasse um pouco sobre a importância dele e o jogo. E só se me permite, eu vi que no final, depois de toda a confusão, você estava ali tentando segurar o Alex Telles, né? Vocês foram companheiros, inclusive, da mesma posição. Qual foi o papo ali naquele calor, nesse clima quente do fim do jogo? Obrigado. O Danilo é o tipo de jogador que tem que vir muitas vezes para o Brasil para ser valorizado, né? Porque o cara que passa, não sei, 12, 13, 14 anos na Europa jogando só nos maiores times, campeão da Champions, campeão de tudo, e questionado. E aí você vê, quando joga no Brasil, sobra de um jeito que nós não conseguimos entender, né, os que estão aqui no Brasil. É um espetáculo ver esse tipo de jogador escolher vir para o Flamengo. É um jogador que, aliás, um jogador que vem para poder trabalhar e para ajudar a somar o grupo com a sua liderança, estando no campo ou não estando no campo, jogando na direita, na esquerda, na lateral, aonde você pedir para ele. Muito difícil achar um jogador desse nível. E estou muito empolgado com a minha zaga. E ainda tem outros meninos que estão vindo forte aí, o próprio Iago que está na seleção, o João, já falei deles para vocês, o Cleiton. Então, temos aí... estamos bem servidos. E sobre o que eu falei com o Telles, não, simplesmente eu estava tentando acabar com essa confusão. Eu não gosto de confusão, eu estava tentando colocar eles em razão que qualquer coisa que eles fizessem poderia piorar uma eventual suspensão. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da Placar TV. Teve a partida contra o Fluminense no final de semana, hoje Botafogo, Vitória, e o próximo jogo já é contra o Vasco, são 3 clássicos seguidos. Eu queria que você falasse da dificuldade que é manter o nível. O jogo contra o Fluminense não foi um jogo tão bom, hoje o Flamengo já foi melhor, conseguiu dominar a partida, na minha visão, e aí já o próximo adversário é o Vasco. Teve o Juninho com um problema físico, o Ayrton Lucas, já teve o Alexandro. Queria que você falasse sobre isso e sobre essa dificuldade de 3 clássicos seguidos. Assim. Primeiro, valorizar a vitória de hoje contra o campeão brasileiro, o campeão da América, e a segunda vitória que nós tivemos contra eles. E sem desculpas, né? Hoje jogou um time que não tinha jogado junto e fizemos um grande jogo. Os jogadores acabaram aí, muitos deles, por caso do Varela que não treinou, o caso do Cebolinha que jogou 60 minutos pela primeira vez, o Arrascaeta que jogou 70 minutos também pela primeira vez desde que operou, Luiz Araújo jogou 90 minutos depois de muitos meses parado, né? 4 meses, eu acho, sem jogar 90 minutos. E jogadores que acabaram e ajudaram muito a equipe. E esse esforço que eles estão fazendo agora nesses jogos são que vão condicionar eles para o futuro. Por isso que eu estou tentando separar bem as cargas e tudo, para que eles possam... Agora, lesões acontecem no futebol, a gente não controla, né? O Juninho já vinha de uma temporada, já na metade da temporada, e está se adaptando, e hoje teve um pequeno incômodo, nada grave.
porque os jogadores estão treinados e é normal quando tem esse overtraining que eles possam sentirem alguns incômodos às vezes, né? Mas o importante é que no outro dia contra o Fluminense, como você falou, eu revi o jogo, como eu sempre faço, e gostei porque o Fluminense não chutou no gol, e o futebol não é só chances criadas, também existem as duas fases do jogo, né? A fase defensiva, o time foi muito bem, muito sólido, não concedeu chances. Hoje as chances que nós demos ao Botafogo foram quase todas de erros nossos, e o time muito sólido, um time que sabe se adaptar às situações. O Botafogo hoje mudou e jogou num sistema totalmente diferente, eles se adaptaram dentro do campo, nós não esperávamos essa mudança que eles fizeram, então por isso que eu falo, esse grupo aqui é altamente qualificado, e agora vai vir o Vasco, e isso aí vai ajudar eles a entrar em forma física, em se soltarem, pegarem ritmo de jogo e confiança cada vez mais, e esses jogos são bons para isso, para também guiar a gente para poder corrigir. Filho, Barba do BarbaCast, parabéns pelo resultado. Eu vi que a gente escutou aqui que houve bastante vibração aqui no vestiário por conta do resultado, realmente valorizando a vitória, como você falou, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouco disso, se puder, e também sobre a evolução do Alan. O jogo que ele fez hoje foi um jogo muito bom, e inclusive teve a torcida aplaudindo e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, por favor. Outro que eu esqueci, né? O Alan, também muito tempo sem... desde o ano passado, né, que não tinha uma sequência, agora está tendo outra vez essa sequência, e acabou o jogo exausto, né, e isso porque ele correu, se dedicou e fez tudo o que o treinador pediu. E como o jogo teve um certo ida e volta, os volantes se desgastaram mais, e tanto ele como o Nico, né, tivemos que trocar para manter esse meio com força. E é um jogador que dá para ver no olho que ele quer dar a volta por cima, dá para ver no treino dele, no aquecimento que ele faz. No pré-treino na academia, quando ele chega, dá para ver que ele quer dar a volta por cima. E quando o jogador quer, ninguém segura. Então, estou feliz também pela evolução dele. E sobre a comemoração, é que eu falo para vocês, que não é fácil ganhar sempre. E mesmo não perder, né? Porque são tantos jogos desses jogadores, se você for ver, o Campeonato Carioca, o jogo valendo 3 pontos, e eles jogam... o sentimento deles nós estamos com a camisa do Flamengo. Então não tem jogo amistoso, não existe nada. Mesmo contra o São Paulo nos Estados Unidos, eles deram a vida. E eu gostaria que se valorizasse isso, que o torcedor valorizasse esse esforço que os jogadores estão fazendo. Porque a gente pede, né? Quando não vai na bola, vai na raça. Mas está dando na bola e está dando na raça, tá mais do que nunca. Então temos que valorizar a vitória, temos que comemorar as vitórias, temos que valorizar as coisas que a gente está fazendo bem, corrigir as que a gente não está fazendo tão bem, mas eu fico feliz que o meu grupo comemore tudo o que for de vitória. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Nós tivemos um coletivo que funcionou muito bem hoje, e essa coletiva está sendo pautada por atuações individuais. E comigo não vai ser diferente. Eu queria que você falasse novamente, a chover no molhado, a gente é repetitivo, da grande atuação do Wesley. Que jogador, no final do jogo ele estava dando pique, correndo mais do que os jogadores do Botafogo, conseguiu anular quase que os 90 minutos, né, a ofensividade do adversário. Como segurar esse jogador, né, que já deve ser convocado também para a seleção brasileira, mas é muito bom ter um jogador desse no time, né? Pô, que jogador. Tá bonito de ver ele jogar, né? O mais difícil, né, que vocês falem, que quando vocês falem dele, que não seja jogou muito, senão o que seja joga muito. É muito diferente, jogou muito do que joga muito. E o Wesley se converteu nisso, né? Joga muito. E como eu falei para vocês, hoje ele marcou durante muito momento o titular da seleção brasileira, que era o Igor Jesus, como se não fosse nada. Marca os jogadores que passem ali por ele, e ele está... E isso na defesa, sem falar do ataque, né? Então ele está num nível muito alto. O mais difícil disso tudo agora, manter. Por sorte, ele tem o capitão do lado dele, diariamente com ele. O Gerson botou ele debaixo do braço, está guiando ele pelo caminho, para ele manter nesse nível, porque, como eu falei para vocês, em junho, se ele seguir assim, ele vai escolher onde ele quer jogar. E não vai dar para manter. Felipe, boa noite. Boa noite. Gabriel Reis, Revista Placar.
Queria te fazer, vou falar de um jogador também, que eu acho importante a gente falar. Você falou rapidamente, está se recuperando de uma lesão e cirurgia, mas o Luiz Araújo hoje. O Luiz Araújo, a gente tem tantos jogadores bem no time do Flamengo, mas é importante a gente também avaliar alguns como o Luiz Araújo. Queria que você falasse um pouquinho desse jogador como uma peça importantíssima na criação, né? Você tem um setor defensivo muito bem. Agora, você tem o Luiz Araújo muito bem na criação também. E eu queria que você falasse também sobre a questão de como você, apesar de que a gente sabe que estar no Flamengo já é uma grande motivação, como você vê essa questão? Hoje você utilizou o Matheus, aí você teve matérias aí saindo essa semana sobre o Cleiton sair do Flamengo, não querer renovar. Como você lida com isso para motivar esses jogadores, para que eles possam continuar à sua disposição? Vou primeiro responder essa aqui, que sobre a motivação. Eu não sou um treinador motivacional, porque, como diria o Muricy, né? Como é que eu vou motivar um jogador que está no Flamengo, que joga no Maracanã, com a torcida apoiando? Não tem o que fazer, não tem que motivar, eu tenho que dar a direção para esses jogadores, para eles entenderem o que eu quero e a minha ideia, o que é a minha ideia de jogo. Então, e por sorte eles compram a ideia. Os jogadores que querem estar aqui, eu quero que fiquem, mas quem não quer ficar, que não fique. Quem não quer ficar no Flamengo, eu não posso fazer nada. Se você já está no Flamengo, para mim, que é o melhor e o maior, para mim não existe maior motivação do que isso. A gente viu o que o Danilo fez para vir aqui, o que ele, sinceramente, vocês não têm ideia do esforço que o Danilo fez financeiro para vir para o Flamengo. Então isso tem que servir de exemplo para quem está aqui, né? Que não. E então, para mim, se existe algum jogador, que não é o caso até agora, ninguém me falou, que quer sair, eu não vou segurar ninguém. Eu quero os jogadores que queiram estar. E, por sorte, nesse grupo, todos querem, até agora todos querem estar, porque sabem que aqui só tem a evoluir, né? Então, esse é o primeiro. E a tua outra pergunta? Um jogador, não, você falou de Luiz Araújo, sim. O Luiz Araújo, também já falei outras vezes, né? Ele veio numa lesão bem grave no joelho, e nós temos que ter um cuidado importante com ele, mas é um jogador que dá muito para a equipe, já seja jogando 90 minutos, já seja entrando 5 minutos. É um jogador que tem números, tem gol, tem assistência, e nem todos os jogos vão ser iguais para esses jogadores que jogam na frente, porque tem adversários como hoje, por exemplo, que escolheram marcar praticamente individual a Arrascaeta e Luiz Araújo durante momentos do primeiro tempo. E isso dificulta muito o jogo deles, mas o meu trabalho é tentar dar tempo para eles e fazer com que eles possam participar mais. Mas é um jogador que é diferente, obviamente, né? Que eleva muito o nível desse elenco aqui para poder brigar pelas competições. Aquelas no final, né? Tretas não. E tem uma polêmica de arbitragem que podia... Dizendo que o De La Cruz deveria ter sido expulso no lance com o Matheus Martins. A gente vai falar sobre isso. 32 do primeiro tempo. 32 do primeiro tempo. Fato é, prof, que o Flamengo ganhou de novo do Botafogo. E é duro, né? Você fala assim, o Flamengo estava com alguns jogadores reservas, um time meio alternativo, mas aí a gente cai naquela história de novo do Flamengo. Caramba, mas tinha o Juninho, que acabou se machucando e saiu, entrou o Bruno Henrique. Aí tinha o Cebolinha, aí tinha o... Gente... O Michael, depois... Problemas hoje... Quem? Michael. Você tem o Arrascaeta, você tem o De La Cruz. Problemas hoje os dois times tinham, né? Sim. A diferença é que o Flamengo tinha melhores soluções para os seus problemas. O Botafogo tinha seus problemas, entrou com o Danilo Barbosa de zagueiro, tinha coisas complicadas a resolver. Mas é a diferença do time mais pronto do time que está se arrumando. Isso time que não tem técnico. E que nem técnico tem. Isso já tinha ficado claro no primeiro confronto entre os dois, pela Supercopa. Também ficou muito claro como o Flamengo está mais arrumado. O jogo em si, o Flamengo tinha tido uma chance logo de cara com o Juninho, que se machuca com 10 minutos, entra o Bruno Henrique e faz o gol de bola parada. O jogo em si não teve muita coisa. Agora, essa questão que a gente vai discutir da arbitragem, que a gente colocou como polêmica, eu acho que nem polêmica haverá. Eu acho que todos nós fecharemos com a expulsão. Ou não. Polêmica parece que você está numa discussão não ali, né? Foi, não foi, né? Porque é algo indiscutível, né? É de uma via só, né? Polêmico é o VAR morto, né? Tem o mar morto e o VAR morto, né? Assim, alguma coisa aconteceu. Aí, isso aqui derruba um pouco... Bom, derruba assim
o fiapo de credibilidade que sobraram dessas competições. Né? Não dá para levar a sério. Olha o público. Mas, é um público esvaziado. O Flamengo, com todas as trocas que o Davi Luiz vem fazendo, e ele vem controlando muito bem o Felipe Luiz. O Davi Luiz está lá no Fortaleza. O Felipe Luiz, é claríssimo, ele enxerga onde o Flamengo precisa chegar e de que forma. E sabe que este clássico é muito importante, mas é uma etapa. E ele não vai mudar a organização dele em função do clássico. Então ele vai lá e mexe no time, coloca ainda dentro de campo. Líder do Carioca. Um bom time, excelente time dentro de campo, mas é incrível. É um time que sofre menos do que o Botafogo, que perdeu 2 jogadores. Sem dúvida. Que destruíram. Você pega o Luiz Henrique e o Almada. Você fala assim, tá bom. Substituições. As coisas. Aí o Savarino, coitado, fica numa solidão. Né? O jogo não flui. O jogo do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão da Brasileiro, sem esses 2 grandes jogadores que saíram, ele quebra derrete. E sem o treinador, né? E o Arthur, que foi contratado, já machucou. Chamar a Roberta rapidinho. Por favor. Falou o Arthur, fora o Arthur Jorge. O Arthur que veio para o lugar do Luiz Henrique já machucou. Se machucou. E aí já mudou o sistema, enfim. Roberta Barroso, vamos lá, passando aqui no Linha de Passe para trazer informações sobre essa confusão, esse quiprocó, treta, né? Tem treta pesada. Né? Quiprocó, confusão, furdúncio, enfim. Quebrou o pau na casa do Nó. Quebrou a pau na casa do Nó. Roberta, só esclarece pra gente quem foi expulso, quem tomou amarelo, como é que ficou essa situação que a gente estava tentando achar ali no meio da confusão, a gente assistindo. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite a todos. É isso, confusão generalizada, cenas lamentáveis no fim do jogo, essa briga entre os jogadores. A gente vai tentar também explicar aqui o que aconteceu. A princípio, você perguntou agora de cartões. Gerson, Barbosa e Cleiton foram expulsos ali no final da partida. E esses cartões foram que conseguimos ver. Só para a gente explicar assim, o que a gente pôde observar dessa confusão, começou entre Barbosa e Bruno Henrique. Eles já vinham se estranhando também no decorrer da partida. Eles também já vinham se estranhando desde a Supercopa Rei. E ali no final o Barbosa foi falar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique cai no chão e o Gerson acaba também se envolvendo nessa confusão. Estão passando aqui os jogadores, o Marlon Freitas, o Danilo Barbosa. A gente está tentando, William, falar a todo momento com os atletas que deixam o Maracanã nesse momento. E até um detalhe importante, o ônibus do Flamengo está bem ao lado do ônibus do Botafogo, mas os ônibus estão contidos. Vários atletas do Botafogo já passaram por aqui e também o Cebolinha saiu por esse mesmo local. Então, continuando o que aconteceu, o Barbosa tentaram conter o jogador, mas ele consegue se desvencilhar. E aí o Barbosa vai novamente para cima do Bruno Henrique. E nesse momento, Cleiton acerta o Barbosa, que ficou com a boca sangrando no gramado. E o detalhe também é que os atletas do Botafogo continuaram no túnel depois de deixarem o campo, aguardando a saída dos jogadores do Flamengo. E ali mais confusão. E é assim que termina esse clássico do Campeonato Carioca entre Flamengo e Botafogo. A gente segue aqui na Zona Mista tentando ouvir as declarações de algum atleta do Botafogo, mas por enquanto ninguém quis parar, ninguém quis falar com a imprensa, mas esses cartões, William, a princípio foram os distribuídos e a gente continua, claro, atualizando a todo momento essa confusão e aguardando alguma declaração dos jogadores. E a gente só traz também que o Léo Ortiz, em entrevista até ao Sport TV, foi perguntado sobre essa confusão e ele falou assim, olha, a gente já sabe quem é o atleta que sempre começa essa confusão. Foi perguntado pelo repórter Edson, e quem é? Mas ele não falou quem era esse atleta, e é isso então. A gente segue, o Barbosa saindo aqui nesse momento, eu vou pedir para o Gabriele mostrar o Barbosa nesse momento, deixando o Maracanã. Barbosa, vem aqui falar com a gente. Barbosa, como é que começou essa confusão? Se defende aqui, cara. Estão botando você como culpado. Olha, William, a gente tentou, então, aqui falar com o Barbosa e a gente pôde observar que ele está sem o dente. Ele foi agredido pelo Cleiton no gramado.
O Barbosa passou aqui, até ameaçou, parece que ele ia falar, mas acabou deixando a zona mista. Algumas pessoas até aqui, os repórteres, falando com ele, olha, estão colocando você como culpado. Enfim, o Barbosa está ainda ali do lado do ônibus, inclusive do Flamengo, conversando com os seguranças, os atletas passando por aqui. O Vitinho foi chamado. Bom, os jogadores não estão querendo falar com a imprensa. A princípio, o Gregory falou que eles foram proibidos ali dentro, né, de passarem aqui e conversar com a gente. Então, por isso, nenhum atleta parou aqui para falar com a gente na zona mista e chamou muita atenção, William. Não sei se a gente conseguiu mostrar nas imagens quando o Barbosa passou por aqui e sem o dente. A gente observou lá naquele momento que ele tinha ficado com a boca sangrando depois dessa confusão com o Wesley. E aí o Barbosa deixando o Maracanã nesse momento. A gente vai ser em vão, me parece, aqui na zona mista, porque como eles foram orientados, não devem, então, falar com a imprensa. A gente segue por aqui, vendo o que está acontecendo. Falei que o Barbosa estava do lado do ônibus do Flamengo, agora ele não está mais, apenas os dois ônibus, um bem ao lado do outro, e o Barbosa acabou saindo por outro lugar, e claro, com seguranças. William, a gente segue acompanhando por aqui, qualquer coisa é só chamar. Não, tá ótimo, Roberta. É prioridade, tá? Você vai ficar por aí mesmo, daqui a pouco tem o Sport Center também, mas ainda no linha de passe, nessa reta final de linha de passe, se alguém falar alguma coisa, alguma declaração, algum dirigente, treino, enfim, aí você pode chamar que a gente coloca aí no ar. E foi bom para esclarecer, porque a gente tava vendo a confusão, né? E até a gente vai voltar aí com as imagens da confusão. Um cartão ali pro Gerson, um cartão pro Barbosa. E ainda falei, pô, teve um cartão ali, aí ela identificou, já foi pro Cleiton. Que foi quem acertou. Exato, que foi quem acertou o Barbosa. E aí a minha impressão é que ele não tinha acertado, que o Barbosa tinha conseguido desviar, mas realmente acertou e pegou de jeito. Tá aí. O Cleiton não jogou. Oi? Tá. O Cleiton não jogou. Exatamente, mas tava ali, né? Quando o jogo acaba, o Barbosa dá a peitada no Bruno Henrique. Aí o Gerson vem em defesa do Bruno Henrique. Aí forma-se o bolo, goleiro, gente que não jogou, e o Barbosa leva um soco. Mas o Barbosa dá um soco também, viu? Naquela imagem ali dá pra ver que o Barbosa acerta alguém. E aí é que é o soco do Cleiton no Barbosa. Mas pegou de jeito, viu? E aí a briga no túnel. É. Né? Aí a hora que... Aí é uma loucura. Aí a segurança pra lá, a segurança pra cá. Olha isso. Sabe, no futebol, como o próprio Joe Textor já falou, e a gente comentou aqui agora há pouco, e o Felipe Luiz também já falou, é um campeonato de preparação, né? Mas... Preparação pra quê, gente? Os jogadores fazem do UFC. São do UFC. Telequete é do seu tempo. O Barbosa tá bem assim... Tá desnorteado, né? Tá desnorteado, porque ele tá desnorteado no campo, ele tá desnorteado no túnel, ele tá desnorteado depois que... infelizmente, nesses casos, se você quer equiparar e levar um de cada lado junto. Mas nem sempre você tem que fazer isso. Você tem que atribuir a culpa a quem é culpado mesmo, né? E nesse momento, ele é o cara que, por ele, essa briga não termina nunca mais. Não termina. No campo, fora do campo. Daqui a pouco ele está socando o ônibus lá, volta a Roberta.